Olá, meus amigos, bom dia, beleza? Seja bem-vindo ao canal Transformai-vos. Neste vídeo eu vou pregar a palavra de Deus, na verdade é a sequência da pregação anterior. Vou deixar aqui em cima no card o vídeo da pregação anterior, em que eu preguei no Evangelho de João, no capítulo 1, dos versos 1 a 5, e hoje eu vou pregar dos versos 6 a 9. É uma sequência, e para que você entenda adequadamente esta pregação, é necessário que você assista o vídeo anterior. Se você assistiu o vídeo anterior, como eu já disse, vou deixar aqui em cima no card, vai facilitar muito você ter uma compreensão mais adequada da pregação de hoje. Vamos então para o texto da palavra de Deus. Diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Nos versículos anteriores, o escritor deste evangelho identifica Jesus como verbo. Aqui, ele o identifica como a luz. Eu vou começar essa pregação pelo versículo 9, pelo último versículo desta sessão, esta sessão dos versos 6 a 9. O verso 9 explica exatamente o que é esta luz. Jesus Cristo é identificado pelo escritor como a luz, e ele mesmo explica no versículo 9 o que é esta luz, a fim de que os seus ouvintes, a fim de que os leitores o possam compreender. É necessário compreender adequadamente quando diz que Jesus é a luz. Ali estava a luz verdadeira, disse o apóstolo João, no verso 9. Ali estava a luz verdadeira. Esta luz verdadeira a qual João fala, no original é a fonte da luz. Nós podemos entender luz como luz refletida. E aqui neste caso não é a luz refletida. É exatamente a fonte da luz. O apóstolo João não está dizendo que Jesus é a luz refletida. Luz verdadeira, a palavra aqui no original significa a fonte da luz. Aquilo pelo qual a luz emana. E não o meio em que a luz se propaga, incidindo sobre as partículas, sobre as moléculas atmosféricas. De jeito nenhum. Então entenda bem. Ali estava a luz verdadeira. Ali estava a fonte da luz. Ali estava a fonte a qual emana a luz. O restante do versículo diz: e ilumina a todo homem que veio ao mundo. É muito interessante esta colocação, essas palavras de João dizendo que ilumina a todo o ser humano que veio ao mundo. Muito interessante, porque os seus ouvintes poderiam pensar que Jesus Cristo era a luz que emanava, era a fonte de luz que emanava luz sobre todos
os seres humanos ali do seu tempo e do local onde ele estava. E o apóstolo João aqui está dizendo que não. Ele é a fonte de luz que emana luz sobre todos os seres humanos, de todos os lugares e de todos os tempos. A saber, emana luz, inclusive, retroativamente, sobre todos os homens de todos os tempos e de todos os lugares. Porque o apóstolo João está falando da fonte de luz objetiva. É a fonte de luz que veio ao mundo. É muito interessante observar que o apóstolo João começa o seu evangelho aqui. E quando nós lemos este evangelho, a gente pensa em Gênesis, o capítulo 1 de Gênesis. O livro de Gênesis fala da luz refletida e fala da fonte de luz. O apóstolo João, então, aqui nos faz lembrar Gênesis, quando ocorre ali no livro de Gênesis a fonte de luz. E agora nós voltamos para o versículo 6, que diz: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João Batista. O apóstolo João aqui menciona João Batista, o precursor de Jesus Cristo. Aquele que veio na frente de Jesus Cristo, adiante de Jesus Cristo, para como que abrir o caminho, preparar o caminho, desbravar, preparando o caminho para a luz que viria logo em seguida. Então, o apóstolo João diz: houve um homem enviado de Deus. Este homem, adiante de Jesus Cristo, desbravando o caminho, preparando o caminho para a fonte de luz objetiva, foi levantado por Deus, foi enviado por Deus. Ele não foi auto-enviado, ele não se auto-enviou, não se auto-denominou enviado. Não, foi Deus. Deus o enviou. Essa informação, esta palavra é muito importante para deixar bem claro que esta missão, este trabalho, é feito por pessoas enviadas por Deus e não por pessoas que se auto-enviam, que se autodenominam. Nós vemos claramente acontecer no mundo pessoas que se auto-intitulam isto, se auto-intitulam aqueles, se autodenominam enviados por Deus, quando na verdade não são. Então, João foi enviado por Deus para preparar o caminho para Jesus Cristo, a fonte de luz. E no verso 7, o apóstolo João diz: e este enviado à frente de Jesus, à frente da fonte de luz, João Batista, a saber, ele veio exatamente com o propósito de testemunhar. Ele é o desbravador que vai à frente testemunhando a fonte de luz, Jesus Cristo. Testemunhando, testificando, aqui aparece a palavra testemunho e, mais adiante, para que testificasse, é a mesma palavra. Testemunhar, testificar, a mesma palavra, ela é repetida pelo apóstolo João, para dar ênfase. João Batista era testemunha à frente de Jesus Cristo, adiante de Jesus Cristo, testemunhando a respeito da fonte de luz, para que todos crescem por ele, para que todas as pessoas que ouvissem a voz do desbravador de João Batista pudesse crer naquele
o qual ele estava testemunhando, indicando, apontando. Seu objetivo era testemunhar de Jesus Cristo para que os seus ouvintes crescem no seu testemunho e se voltasse para aquele o qual ele estava testemunhando, Jesus Cristo. Em outro lugar, ele disse: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Ele falou esta palavra exatamente diante de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo apareceu à sua frente. Ele disse: eu não sou o Cristo. O Cristo é este aí que está chegando. Eu não sou digno, nem mesmo de desatar, de desamarrar os cadastros das suas sandálias. Eu não sou digno. O verso de número 8, o apóstolo João diz: não era ele a luz. Aqui está reforçando, o apóstolo João reconhece que João Batista não era a fonte de luz. Ainda que João Batista fosse luz, ainda que João Batista fosse luz do mundo, porque o próprio Jesus disse: vocês que me seguem, vocês que me servem, vocês que vivem em função de mim, são luz do mundo. João Batista era a luz refletida, mas não a fonte de luz, porque a fonte de luz é o Senhor Jesus. E a fonte de luz reflete sobre os homens, sobre os seres humanos, de todos os tempos, como ele disse exatamente no verso de número 7, a fonte de luz, testificada por João Batista, alumiava, refletia luz sobre todos os seres humanos. Então, João Batista não era a fonte de luz. Aqui tem um ensino muito importante para precaver, para deixar os cristãos vigilantes e não os tenham como a própria fonte de luz. Nós vemos, lamentavelmente, eu tenho visto acontecer e falo com muita tristeza. Muitos cristãos têm reverenciado aqueles que testificam, pessoas que testificam de Jesus, têm reverenciados como se eles fossem a fonte de luz. E esta palavra do apóstolo João é necessária para deixar bem claro: aqueles que testificam da luz, aqueles que testemunham da fonte de luz, que apresentam a fonte de luz, Jesus Cristo, eles não são a fonte de luz e não podem ser reconhecidos como fonte de luz, porque a fonte de luz é Jesus Cristo. Eles refletem a luz, eles são refletores que refletem a luz, Jesus Cristo. Eles refletem a luz de Jesus Cristo na sua própria vida. Mas eles não são a fonte de luz. Aquela luz não vem deles. Não é luz própria. Aqueles que testemunham e pregam a palavra de Deus, e pregam a mensagem de Jesus Cristo. Não, eles não têm luz própria. Lamento muito. É muito sofrido ver isto acontecer e muito difícil, inclusive, até de falar isso, de expor essa questão, o desbravador, o mensageiro, o preparador do caminho, a testemunha à frente de Jesus Cristo, não era a luz verdadeira, diz o apóstolo João, não era a fonte de luz, mas era apenas, verso 8, o final do verso 8, era apenas o testificador, o testemunhador da luz verdadeira. Meus amigos, esta palavra fala da fonte de luz, aqueles que comunicam essa luz, que testificam desta fonte de luz, e do mundo que jaz no escuro. O mundo jaz no escuro.
Aliás, o mundo, desde a queda, jaz no escuro. É necessário que a fonte de luz seja manifestada no mundo que jaz no escuro. As pessoas andam no escuro, o ser humano vive no escuro, e cada vez mais a escuridão vai se tornando intensa, cada vez mais intensa, porque o ser humano vai se distanciando de Deus, se afastando de Deus cada vez mais. Quanto mais o tempo passa, esse processo de afastamento do homem, dos seres humanos de Deus, a escuridão vai se tornando cada vez mais densa. Você pode perguntar, como assim o mundo jaz em trevas, em densas trevas, e cada vez mais essas trevas vão se tornando densas? Como assim, pastor? Queridos, o mundo jaz em trevas e cada vez mais essas trevas vão se tornando fortes, densas, porque o homem vai se afastando de Deus. Ele vai se distanciando do seu Criador. Elas vão se distanciando dos valores que emanam do seu Criador, dos princípios que emanam desse Criador. À medida que elas se distanciam e se distanciam cada vez mais, elas se tornam sem referência, sem referencial. Elas não têm referencial de coisa alguma. E quando os referenciais são perdidos, a pessoa passa a viver em trevas. Os valores de Deus, os princípios de Deus, a palavra de Deus, são referências para o ser humano. E nós vivemos uma situação de mundo que o homem está afastado de Deus, o ser humano está afastado e cada vez mais se afastando de Deus. E quando esse ser humano, distanciado de Deus, se volta contra o próprio Criador e passa a militar contra o próprio Criador que o fez, seus valores, os seus princípios, significa que as trevas estão mais densas do que o normal. A noite está ficando mais escura ainda. Por isso que em certo lugar do Evangelho de Jesus Cristo faz menção da volta da sua vinda. Ele faz menção dizendo à meia-noite. É à meia-noite. À meia-noite ele volta. É o momento mais escuro. Assim como o meio-dia é o momento mais claro, a meia-noite é o momento mais escuro, onde incide sobre o mundo a maior densidade de escuridão. A esta altura, os seres humanos estão militando contra Deus, lutando contra Deus em estado de rebeldia, militando contra Deus para estabelecer os seus próprios caminhos, os seus próprios pensamentos, as suas próprias verdades, suplantando a verdade de Deus, a luz de Deus, a palavra objetiva de Deus, estabelecendo seus próprios desígnios, propósitos do coração e as suas verdades. Isto é meia-noite. Este é o momento de mais densas trevas. Mas ainda assim, o mundo vivendo nessas condições de densas trevas, se aproximando da meia-noite, é necessário que a luz
resplandeça nas trevas. É necessário que a fonte de luz venha resplandecer nas trevas. E o Senhor Deus, assim como levantou João Batista para desbravar o caminho, ele é o precursor, aquele que vai adiante, preparando, desbravando, para que a fonte de luz passe. João Batista foi precursor, aquele que veio na frente da fonte de luz. Depois, Deus levantou pessoas para prosseguirem com esta missão de levar, de comunicar, de testemunhar desta luz, desta fonte de luz que é Jesus Cristo. Ainda é tempo, minha gente, ainda é tempo, homens de Deus, mulheres de Deus, de testificar, de testemunhar esta fonte de luz que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda é tempo. Vamos fazer isto, não vamos perder tempo. Dia e noite, em todo o tempo, vamos testemunhar da luz. Vamos testificar desta luz. Nós vivemos em trevas. Olhe para a situação do nosso Brasil. Trevas absolutas. Os homens revoltados contra Deus, revoltados contra os valores de Deus, revoltados contra a palavra de Deus. Pregadores do Evangelho sendo perseguidos, sendo processados. É necessário que o povo de Deus, o povo que Deus levantou, as pessoas que Deus levantou para pregar, para ser testemunhas de Jesus Cristo, essa luz, dessa fonte de luz, se levante com coragem, assim como foi João Batista. João Batista foi corajoso, ousado, destemido. Ele não tinha medo algum de testificar de Jesus Cristo diante dos homens, diante dos representantes do Estado, dos governos. Não teve medo. E é muito importante a gente saber, é muito importante a gente lembrar que a palavra testemunho aqui no Evangelho significa aquele que morre por falar de Jesus Cristo. Essa palavra testemunho, do verso 7, ele veio para ser testemunha. Ou seja, ele veio para morrer falando de Jesus Cristo. E você me pergunta, e João Batista realmente morreu por falar de Jesus Cristo? Sim. Certo governador da sua região o mandou matar, porque ele falou de Jesus Cristo. Ele disse que Jesus Cristo era a luz verdadeira. Ele disse que o governador estava fazendo coisas horrorosas, coisas das trevas, sendo que a luz verdadeira estava ali do lado. E por isso, ele foi executado. A palavra testemunha significa mártir. Aqueles que Deus levantou para testificar da luz verdadeira precisam ter coragem, ainda que venham perder a sua vida, porque aquele que perder a sua vida por testificar da fonte de luz, da luz verdadeira, de Jesus Cristo, ganhá-la. Ele que perder a sua vida por causa de Cristo, vai ganhá-la, vai reavê-la. Temos que ter coragem. Temos que ter coragem. Não podemos ser cristãos escondidos. É muito válido as pessoas que estão pregando o Evangelho no sentido de dizer Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. É muito válido. Mas igualmente precisa dizer o que vocês estão fazendo é errado. O que vocês estão fazendo é pecado.
o que vocês estão fazendo é coisas das trevas. O que vocês estão fazendo é contra a vontade de Deus, é contra a palavra de Deus. Vocês estão em trevas, estão fazendo as coisas das trevas. É muito importante anunciar que Jesus Cristo é o Salvador, mas é necessário também denunciar o estado de pecaminosidade das pessoas, dos seres humanos, sejam eles as pessoas simples do bairro, as pessoas mais simples que não oferecem risco algum, mas também aqueles que são poderosos, que oferecem risco se forem contrariados. Oferecem risco àqueles que anunciam, que testificam de Jesus, caso venham ser contrariados, quando os arautos de Jesus Cristo disserem: você está errado, isso que você está fazendo é errado, é pecaminoso. Quando os arautos de Jesus Cristo, testemunhas de Jesus Cristo, se levantarem e disserem: olha, o que você está fazendo é errado, é pecaminoso, é das trevas. Portanto, eu deixo aqui esta palavra de encorajamento, e também de alerta, de exortação e de consolação para alguns. Espero que o Espírito Santo a revele cada vez mais em seu coração, em nosso coração, para a edificação do povo de Deus, da Igreja de Deus na face da terra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu lhe peço que abençoe a sua igreja, abençoe o seu povo. Que o Espírito Santo do Senhor fale ao coração de cada um que está diante desta palavra, diante desta pregação. Fortaleça, anime, console, corrija cada um, Deus. Corrija quem precisa ser corrigido, console quem precisa ser consolado e anime quem precisa ser animado. Eu oro em nome de Jesus, o nosso Senhor. Espalhe este vídeo aí nas suas redes sociais. Deixe o seu comentário aqui no vídeo para ajudar o canal. Deixe o seu like se gostar do vídeo. Deus abençoe você, a sua família. Valeu! E a gente se encontra na próxima pregação.